Convidamos agora para falar sobre revisão do regulamento de PID da ANP, o assessor técnico da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da ANP, o senhor José Carlos Tigre. Bom, pessoal, bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, antes de mais nada, agradecer ao Confis, o convite à ANP, participar aqui e poder estar mostrando. Eu vou falar rapidamente sobre assim, a agência está num processo, quer dizer, o setor de petróleo e gás está num processo de busca de melhoria no ambiente de negócios, de fomentar a atividade de investimento, e a atividade de P&D está inserida nesse contexto. Então, vou dar uma geral sobre a situação da atual e perspectivas do P&D da ANP, que afeta diretamente a vocês, as fundações. Disclaimer padrão que a agência tem. E, bom, dando uma geral no cenário, é importante a gente saber, assim, o Brasil, a atividade de petróleo no Brasil tem uma importância econômica gigantesca, mas ainda está muito incipiente. Tem um potencial gigantesco ainda a ser explorado. A gente tem menos de 5% da nossa área sedimentar, que é onde é possível encontrar petróleo, está já concedida para alguma empresa para explorar, menos de 5%. Até hoje, pleno século XXI, a gente tem 2 bacias sedimentares que não tem um pocinho sequer, umzinho. E, no total, desde que começou a atividade petrolífera no Brasil, a gente tem 30 mil poços perfurados, em torno disso, em ordem de grandeza. Para vocês terem uma ideia de como isso é pouco, nosso vizinho Argentina, isso é 60 mil. Nos Estados Unidos, não vale nem a pena comparar, que é covardia, tem mais de 4 milhões. Bom, além desse problema do potencial do que a gente ainda tem para evoluir, o setor de petróleo no Brasil vem de uma crise muito forte, que, em parte, é consequência da crise internacional, pela queda dos preços do petróleo, afetou a indústria mundialmente, houve queda de investimento, desemprego, etc., mundialmente, mas aqui no Brasil foi a tempestade perfeita, porque teve agravantes locais que tornaram isso uma catástrofe para o setor de petróleo e gás. A primeira coisa foi que, vamos dizer, uma grande sorte que a gente teve com a descoberta do pré-sal, foi um feito fantástico para o país, mas a maneira como foi tratado no momento quase aniquilou a indústria, porque paralisou completamente as atividades, paralisou o processo de concessão de áreas de exploração. Então, a indústria do petróleo é uma coisa contínua, você precisa ter oferta de áreas para serem exploradas, aí as empresas que ganham fazem investimentos em sísmica, nas atividades que vão se desenrolando até ter uma eventual descoberta, colocar em produção e tudo mais. Então, essa paralisação de 5 anos, em função de não haver leilões, isso matou a indústria durante 5 anos. Uma série de empresas fecharam, muita gente foi despedida, empresas estrangeiras foram embora do Brasil. Então, isso teve um impacto gigantesco e, além disso, teve a crise da Petrobras, que não vale a pena comentar, todo mundo acompanhou a novela aqui no Brasil. Agora, isso refletiu que, assim, todos os indicadores, a situação ficou muito ruim. Você teve, tanto em termos de poços exploratórios, poços de desenvolvimento, produção em terra, em mar convencional, tudo despencou. Caiu 35%, 70% de poços, de desenvolvimento, quase 90% de poço exploratório, 62% de queda em produção. Quer dizer, a única coisa que salvou foi realmente a produção do pré-sal, senão a gente tinha acabado com a indústria de petróleo no país. Então, como é que a gente entende? Tem um potencial gigantesco, tem a indústria está retomando, a gente entende que o papel da agência é fazer o possível para fomentar essa atividade. E os nossos principais objetivos estão no aumento da atividade exploratória, a maximização da produção e recuperação dos reservatórios, porque hoje a gente tem o pré-sal, que é uma área nova, produz muito, mas a gente tem toda a área da Bacia de Campos, que produziu muito, foi responsável por nossa autossuficiência em petróleo, que hoje já são áreas maduras. Então, já está com uma produção super declinante, mas tem bastante petróleo lá. O nosso fator de recuperação é muito baixo, então você tem uma demanda por desenvolvimento de tecnologias que viabilizem, barateiem e aumentem essa recuperação dos campos já existentes, que é um petróleo barato, porque a infraestrutura já está toda lá, é só aumentar a produção. E o desafio é continuar atraindo as empresas, os players corretos para cada tipo de ambiente de exploração que a gente tem.
Basicamente, a gente tem no Brasil a parte onshore, né, em terra, que é muito pouco, produz 8% do nosso petróleo, o convencional offshore, que é bacia litoral do Nordeste e bacia de Campos, basicamente, que está um pouco menos de 40%, e o pré-sal, que já passou dos 50% da nossa produção. E para cada tipo desse ambiente exploratório, existem empresas com perfil mais adequado. Quer dizer, para um pré-sal, que tem desafios tecnológicos e logísticos imensos, só empresas muito grandes, só as super majors têm condição de produzir isso em condições econômicas, e ao passo que a produção em terra, naqueles campos pequenininhos, produzimos super pouco. Você tem uma noção da diferença da produção. Enquanto que no pré-sal, a produção por poço, em média, está na faixa dos quase 16 mil, no convencional marítimo está na faixa dos 1.700, em terra é 17. Então, você não imagina que isso seja atrativo para uma empresa de grande porte. Mas, enfim, existe recurso, tem que ser explorado, e o desafio da agência é atrair os players certos para cada tipo de ambiente. Só uma geral assim, a gente hoje está produzindo na faixa 2,6, 2,7 milhões de barris por dia, 115 milhões de metros cúbicos de gás por dia, com uma reserva aprovada em torno de 15 bilhões de barris de óleo equivalente, isso tudo em 454 campos, em 323 blocos, e sendo explorado por 105 grupos empresariais. Bom, falei da necessidade de melhorar o ambiente. O que é que já está sendo feito? Quer dizer, já foi o que está em curso. O primeiro passo importante foi a retomada do processo de licitação, de oferta de áreas para exploração. Se você não tem oferta de área, não tem área para ser explorada, você não tem exploração, e se você não explora, não procura, você não vai achar petróleo, não vai ter atividade nenhuma. Então, o primeiro passo foi a retomada disso. Você tem uma mudança na regulamentação de royalties para incentivar a produção de campos já maduros, porque vale a pena investir em novas tecnologias para aumentar a produção. Agora, muitas vezes, isso, assim, o custo do investimento, se você produz a mais, o royalty é tão pesado que não vale a pena o investimento. Então, você deixa os recursos do país no subsolo. Então, a gente mexeu na regulamentação de royalty para viabilizar isso. Estamos mexendo na regulamentação de P&D, na de conteúdo local, e tem também, não é uma coisa de regulamentação, mas é uma coisa que traz, como a Petrobras vem do monopólio, é o principal player, em muitos setores ela ainda é um monopolista de fato, apesar de não ser de direito, como no refino e em outros setores. Então, o próprio processo de desinvestimento voluntário da Petrobras abre uma série de oportunidades para o setor que traz mais vitalidade. O que já foi feito, mais importante, é o fim da exigência da Petrobras ser operadora única no pré-sal e de participar em todos os blocos. Uma série de medidas que ocorreram em 2017 de calendário de rodadas, política de conteúdo local, política de IP, a questão de repetro, de importação de equipamento facilitada. Então, tem uma série de medidas que já foram em curso, principalmente as rodadas, que trouxeram resultados já positivos. Quer dizer, essa retomada das rodadas, os leilões, tanto do pré-sal quanto da área de concessão, que não é pré-sal, já trouxe um resultado excepcional. Os ágios foram expressivos e a arrecadação para o país, em termos de bônus, foi bastante significativa. Então, já indica uma forte retomada do setor. Agora, entrando especificamente na parte que nos interessa, que é a parte da cláusula de P&D. Isso tudo para contextualizar que a cláusula de P&D só faz sentido se estiver inserida no contexto de uma indústria de petróleo. Ela não é um recurso da CAPES, do CNPq, de pesquisa pela pesquisa. É um recurso setorial para o setor de petróleo e gás. Então, por que a ANP está envolvida com P&D, já que não é CAPES, não é CNPq? Na realidade, quando houve a mudança da legislação do país em relação ao petróleo, que foi feita a lei do petróleo, que acabou com o monopólio da Petrobras, abriu o mercado para outras empresas e criou a ANP para regular isso. Essa própria lei que abriu o mercado e criou a ANP já estabelece a obrigação da ANP, entre as atividades dela, de estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias. Está na lei que criou a agência. Então, como é que a agência faz isso? Como é que isso é implementado? É através dos contratos de IP. Todos os contratos de IP têm uma cláusula que, dependendo das condições de produção, se são campos extremamente produtivos ou rentáveis, eles pagam participação especial. E campos que pagam participação especial têm obrigação de investimento em P&D. Então, basicamente, no país, a gente tem 3 tipos de regime de contrato. A concessão, que é o principal,
Então, 1% da receita bruta desses campos que pagam participação especial tem que ser investidos em P&D. Na partilha também é 1% dentro do valor bruto da produção. Partilha são os campos da área do pré-sal. E o caso específico da cessão onerosa, que é 0,5%. A cessão onerosa foi na época do início da exploração, para quem não sabe do que se trata, no início, quando foi descoberto o pré-sal e a Petrobras tinha, na época, a obrigatoriedade de investir, ser operadora única, e era um desafio financeiro muito grande, então a Petrobras precisava ser capitalizada para ter condições de fazer esse investimento na exploração do pré-sal. A União era o principal acionista, e, no momento, se optou, em vez de abrir mais ações no mercado, que a União capitalizasse a Petrobras. Só que, em vez de capitalizar com dinheiro, deu o petróleo que estava lá embaixo. O petróleo era da Petrobras. Então, a cessão onerosa foi isso. E, no contrato de cessão onerosa, em vez de 1%, é 0,5%, porque, na realidade, na cessão onerosa, todo esse 0,5% é para a instituição de pesquisa, para a universidade, não tem a parcela de livre uso. Nesse período, desde o início, quer dizer, já tem 36 campos que geraram obrigação de investimento em P&D de 17 empresas petrolíferas. Como isso é gasto? Quer dizer, aquela questão do 0,5% para quem é destinado. Até a rodada 10, a regra inicial, e é basicamente quase toda a totalidade do recurso que está sendo investido em P&D hoje, são de campos que foram frutos de licitações até a rodada 10, você tem que, pelo menos 0,5%, 50%, né, de 1%, então, pelo menos 0,5%, tem que ser investido em P&D em instituições credenciadas, que aqui no Brasil, as instituições de pesquisa e tecnológica credenciadas, que aqui no Brasil, em sua quase totalidade, são vinculadas a universidades. E a outra metade, desculpem, e a outra metade é de livre uso. Então, a empresa petrolífera pode usar nas suas próprias instalações, pode contratar projetos em empresas brasileiras, da cadeia fornecedora, ou na própria universidade. O que acontece na prática é que, principalmente nessa fase aqui da rodada 0 a 10, que ainda tem um efeito grande da época do monopólio, boa parte dos campos a Petrobras já trouxe da época que era monopolista, então o grosso do petróleo produzido aqui é Petrobras. E, para a Petrobras, essa metade aqui não é livre uso, é do SEMPES. Então, você tem metade do dinheiro para as universidades, metade, basicamente, para o SEMPES. A partir da rodada 11 e da primeira rodada de partilha em diante, foi identificada a necessidade, primeiro, aumentou o volume de recursos, e, segundo, se identificou a necessidade de trazer as empresas para participarem do processo de desenvolvimento tecnológico, porque a empresa tem a noção do que o mercado precisa, do que transformar o conhecimento gerado nas universidades em produto comercial, em produto no fundo do poço para produzir. Então, e havia uma identificação que havia muito pouco... havia muita geração de conhecimento e tecnologia, mas pouca inovação, porque a inovação é o produto na ponta sendo aplicado. Então, começou um esforço de atrair as empresas. Então, no contrato, já se pegou da parte que era de livre uso, 10% para ser obrigatoriamente em empresas da cadeia fornecedora, e na regra que está vigorando hoje, nos contratos que vigoram hoje, esse credencial mudou, foi 30% a 40% para as instituições de pesquisa, 30% a 40% para as empresas fornecedoras e 20% a 40% para a petroleira. Ou, quer dizer, na realidade, livre uso. Essa parte que é da empresa petroleira, ela pode usar onde ela bem quiser, na própria universidade, na empresa fornecedora ou nas suas próprias instalações. No caso da cessão onerosa, como eu expliquei antes, todo o valor tem que ir para as empresas, para as instituições de pesquisa. Hoje, a gente tem, em termos de instituição credenciada, então, o Brasil quase todo está coberto por instituições de pesquisa. A gente tem 143 instituições, né, basicamente as universidades, e dentro das universidades você tem as unidades de pesquisa, que são os laboratórios credenciados. O credenciamento é por unidade de pesquisa. Então, assim, para você ter uma ideia, que vocês vivem disso, mas, assim, só para reforçar o porquê dessa discrepância, aqui no Rio de Janeiro, a UFRJ sozinha tem 142 unidades credenciadas. A USP tem, aqui é outro programa de exemplificação no caso do Rio, a USP tem 45 e por aí vai. Então, assim, tem universidades maiores, têm uma quantidade de unidades credenciadas maior. E a gente só não tem unidade credenciada em Rondônia, Roraima e no Acre. Todos os outros estados têm unidades de pesquisa credenciadas.
Historicamente, o que essa cláusula já gerou? Quer dizer, a gente tem, desde 98, no início, a obrigação em PD veio crescendo. A gente tem um acumulado já de 13 bilhões de reais em 19 anos, né, fechando o ano cheio de 2017, e no ano passado, só no ano passado, esse valor chegou a 1,3 bilhões de reais em recursos para atividade de P&D. A expectativa para esse ano é que esse valor vai ser maior, vai estar na faixa de 1,7 bi em 2018. E uma coisa que é importante, esse gráfico daqui é uma coisa que a gente gosta de chamar a atenção, porque o que acontece? Eu comentei antes da questão de, no início, a gente vem numa situação de monopólio Petrobras. Então, toda a produção de petróleo, quase toda, é da Petrobras. Então, toda a obrigação de P&D é Petrobras. Então, isso vale as regras Petrobras, que são específicas da Petrobras. Então, muitas vezes, a gente tem questionamentos, reclamações em termos de prestação de contas, de processos, etc., etc., como sendo regra geral, mas isso são problemas Petrobras. Muitas das exigências não são ONP. Se você for fizer um projeto com a Shell, com a Galp, com a Equinor, você não vai ter esse problema. Então, pode ter outros problemas, mas assim, cada empresa tem a prerrogativa de tratar a maneira como suas regras de compliance, suas regras de investimento e prestação de contas é uma atribuição, é uma prerrogativa das empresas, o recurso é delas, não é da agência. Então, só que o que acontece? Você está tendo à medida que os resultados dos leilões passados vai se refletindo em descobertas, em produção de petróleo, você tem uma participação crescente de outras empresas não Petrobras. Então, apesar de você pegar desde o início do processo, no acumulado, 93% dos recursos do P&D foram Petrobras, e só 7% das outras empresas. Ano passado, esse número já era 80% Petrobras, 20% das outras. Esse ano vai ficar na casa dos 24%, 25% para as outras e 75%, 76% Petrobras. Isso é uma coisa interessante, porque abre possibilidades, você tem outros contratantes de projetos para vocês, vai abrindo o leque de contratantes, de opções de empresas que vão ter que investir em P&D. E como é esse modelo de investimento? A gente bate muito nessa tecla. Esse recurso não é do governo, não é government take, não é imposto, não é da ANP. Isso é um recurso da empresa. O recurso é da petroleira. O que ela tem é um contrato que ela a obriga a investir um determinado volume de recursos em atividades de P&D, em função da produção do petróleo do campo dela. Mas o recurso é dela. Ela decide quem ela contrata, que projeto, como vai fazer isso, como vai fazer a fiscalização. É um recurso da petroleira. A gente entende isso que é uma coisa positiva, porque alinha a atividade dela, o que ela está investindo em P&D, com a estratégia da empresa, em termos de produção de petróleo, das estratégias globais dela de tecnologias, novas energias, etc. E as atividades de P&D, elas têm uma gama super ampla de possibilidades. É qualquer coisa que esteja relacionada com petróleo, gás natural, biocombustíveis e novas energias. Sendo isso, a temática é super ampla. Agora, quem decide o projeto que vai fazer, alinhado à sua própria estratégia, é a petroleira. Outra coisa também que a gente gosta de pontuar, porque às vezes tem um zoom, a gente tem notado um zoom, às vezes, no mercado, havia uma percepção errônea, que a gente ouvia muito, que é muito recurso, as universidades não têm capacidade para fazer a pesquisa, as empresas não estão conseguindo investir, está sobrando dinheiro, o que é que vão fazer com esse dinheiro, porque o recurso é muito grande, e o ambiente de P&D nacional não dá conta de usar esse recurso. Isso é uma inverdade. A gente tem os dados declarados pelas próprias petroleiras, do que em vermelho é o que é a obrigação gerada, em azul o que é efetivamente investido. Então, tirando o período inicial, de 98 a 2004, em que ainda não havia uma regra de P&D, não havia uma regulamentação para se fazer esse investimento, e o ano específico de 2014, que foi o ano do auge da nossa crise do setor de petróleo, em absolutamente todos os outros anos,
desde o início, todos os outros anos, o volume investido em P&D foi superior ao volume que as empresas petrolíferas tinham obrigação de investir. Então, isso daí gerou um investimento a mais em 2,6 bilhões. Tem 2,6 bilhões em P&D investido a mais do que obrigação. Por que isso acontece? Muitas empresas antecipam o investimento, o que faz todo sentido. Você pegar e poder, você sabe que você tem um campo do pré-sal, um campo de marlim, um campo que tem uma produção alta por muito tempo, faz todo sentido do mundo você usar a obrigação que aquele campo está te gerando, investir em P&D, para gerar tecnologia para você explorar o próprio campo. Não tem sentido você esperar, depois que você já produziu tudo, você faz uma pesquisa, mas você não vai poder usar aquela tecnologia para desenvolver ou melhorar as condições econômicas de exploração do teu campo. Então, é comum as empresas anteciparem investimento. E o outro ponto, também, assim, que desse investimento por tipo de executor, a fatia das instituições credenciadas, instituições de pesquisa, é bem superior, é 57%. Quanto? Não? 54% do total investido foi nas instituições de pesquisa. A gente entende que a cláusula ela proporciona um benefício grande para o setor de P&D, em geral, para as instituições que trabalham com isso, o ambiente de P&D do país, porque ela é uma fonte de volume previsível e constante. Não depende do orçamento da União, de contingenciamento, de etc. Assim, é um recurso da empresa, e a empresa tem que investir porque está no contrato. É uma obrigação contratual. Tem uma produção, não vai parar de... Se o petróleo está lá, elas investiram um caminhão de dinheiro para botar aquilo em produção, então não vão parar a produção, o petróleo vai ser produzido, essa produção gera uma obrigação, e esse dinheiro tem que ser investido com a obrigação contratual. Não depende de contingenciamento, de FINEP, de CAPES, de CNPq, de Tesouro. Então, isso dá uma previsibilidade de que há uma fonte constante e previsível para P&D, que é uma coisa importante para o setor. E a gente constata, sabe, que esse tempo todo de investimento em P&D com recursos decorrentes da indústria do petróleo proporcionou uma melhoria das condições do conhecimento e da estrutura de P&D do país, especialmente no setor de petróleo e gás. E o que a gente está fazendo agora? A gente entende que, assim, aquilo que eu falei no início, a agência está envolvida num esforço de melhoria do ambiente regulatório, para melhorar o ambiente de negócio, aumentar o investimento, facilitar, flexibilizar, tornar as coisas menos emperradas. E isso afeta, desculpem, também no segmento de P&D. Então, a gente está no processo de aprimoramento, de revisão do regulamento. Esse processo está sendo feito em 2 etapas. A primeira etapa está ocorrendo esse ano. Basicamente, a gente está mexendo em coisas menos polêmicas, mais operacionais, que já tragam um benefício em termos de flexibilidade e facilitar o uso, de burocratizar já esse ano. E, ano que vem, a gente entra em temas mais polêmicos, mais espinhosos, que vai mexer em mais discussões entre os diferentes stakeholders. E essas mudanças afetam não só o regulamento de P&D propriamente dito, o regulamento 3, como o regulamento de credenciamento também. Como isso foi feito? Quer dizer, ao longo desse ano, a gente teve contato, ouviu, reunião, etc., e a gente conversou, trocou ideia e recebeu contribuição dos principais stakeholders. Como assim principais stakeholders? A gente pegou como se fosse um Pareto. 80% dos recursos de quem paga a pesquisa das empresas, na realidade, para a empresa deve até um pouco mais que isso, de quem investe, 80% de quem recebe, quer dizer, as principais instituições de P&D que recebem os recursos, as instituições individualmente, e as associações que representam as instituições. Então, tipo, ABESPetro, IBP, Confis, Firjan, Senai, Sebrae, enfim, essas associações, a gente recebeu as contribuições por escrito em que sentido? A gente pediu, o que você pega o regulamento, o que você acha que tem que ser mudado, ser excluído, ser acrescentado?
Deixando bem claro que, obviamente, não tinha como ser aceita a sugestão de todo mundo, até porque muitas das sugestões são conflitantes. Se pegar a sugestão de petroleira, muitas vezes é conflitante com a das universidades, que é conflitante com a cadeia fornecedora, e tem coisas que são prerrogativas da ANP que a gente não tem como mudar, que está no próprio espírito da legislação que gerou essa obrigação. Mas, enfim, a gente pegou essas contribuições, consolidamos e fizemos um draft, uma proposta que foi discutida de novo com os stakeholders que enviaram as contribuições para chegar a um denominador comum do que seria uma melhoria factível e possível nesse momento, na primeira fase. E essa melhoria, esse regulamento já está na Procuradoria, ele deve ir agora para a consulta pública formal e para a audiência pública formal, que a gente não tem como fugir disso, do processo, do rito legal regulatório formal. E a ideia é que, provavelmente, esse processo de consulta e audiência ocorra ainda esse ano, e, no início do ano que vem, esse novo regulamento vai estar publicado, a primeira fase. E aí a gente começa a segunda fase. Agora eu vou destacar alguns pontos, assim, não tem como pegar e ficar esmiuçando o regulamento todo, item por item, mas vou destacar alguns pontos principais que a gente considera que vale a pena ser destacados das mudanças. O primeiro, em relação à questão de DOA e custos indiretos, que sempre deu muita polêmica, sempre deu muita dúvida. A gente no regulamento estava que tanto a DOA quanto os custos eram até 5%, até 15%. Apesar de que a agência nunca cobrou a prestação de contas, o detalhamento dessas despesas, nem de DOA, nem de custo indireto. Aí o que a gente fez agora explicitou, em português bem claro, que a DOA é 5% sem prestação de contas. Custo indireto é 15% sem prestação de contas. Então, na realidade, tem 20% do recurso se vê como é que vai ser distribuído por quem vai tocar isso aí. E não para a ANP, não precisa vir prestação de conta alguma. Esse dinheiro é para isso. Agora, como eu falei antes, isso é a regra da ANP. Cada petroleira tem suas próprias regras de compliance. Eu estava agora na apresentação da colega da Petrobras. A Petrobras não pode dispensar essa prestação de contas. Então, para a Petrobras, você vai ter que dizer o que você gastou esse valor. Para as outras petroleiras, não sei. Agora, para a ANP, não precisa. Para a ANP, você tem 20% livre de comprovação de despesa. Outro ponto. A gente, como eu falei antes, a gente está, já há algum tempo, identificamos a necessidade de trazer as empresas para trabalhar junto com as instituições de pesquisa, para desenvolver, para ter uma integração, para você, efetivamente, gerar mais inovação, gerar mais produto. A gente entende que as empresas têm que entrar, têm que ser parceiras disso. A gente, na regulamentação vigente, atualmente, já tinha possibilidade de projetos em conjunto, usando os recursos da universidade, desde que fosse com a universidade e tivesse empresa parceira, mas era empresa de base tecnológica, tinha uma série de regras para dizer o que era de base tecnológica, uma série de regras em termos do porte da empresa. E isso, na prática, resultou que não saiu nenhum projeto de parceria empresa com instituição credenciada. E, conversando com as empresas e com as próprias universidades, a gente identificou que as petrolíferas se sentiam profundamente inseguras em relação a essa questão. Vou contratar o projeto e depois, na fiscalização, na prestação de contas, corro o risco da empresa que eu contratei em parceria com a universidade não ser efetivamente considerada de base tecnológica, não estar no porte certo, e aí todo esse investimento eu vou ter que fazer de novo. Então, a gente mudou, simplificou, então acabou com o conceito de empresa brasileira tecnológica, é apenas empresa. Então, agora as universidades podem fazer projetos em parceria com a empresa, basta ter CNPJ, simples assim, empresa. Outra coisa que também dava muito ruído, foi criado, na época, lá atrás, que era fruto de uma... Enfim, a gente tem que analisar até esse próprio regulamento que a gente tem em vigor hoje, que a gente tem uma série de restrições a ele, tanto é que estamos mudando, mas ele é fruto de um momento histórico, ele foi feito num momento histórico e que ele tinha sentido. Era um momento histórico em que a visão de Estado
de quem estava no governo, e que ficou no governo durante muito tempo, é que o Estado tinha que controlar mais, interferir mais. Então, esse regulamento, que é super burocrático, super controlador, super detalhista, né, é fruto dessa visão. Ele foi gestado e foi implementado dentro dessa visão de que o Estado tem que controlar tudo. Inclusive, criou essa figura esse CONTEC, o comitê que iria deliberar sobre que tipo de pesquisa, que tipo de projeto ia fazer, só que isso nunca vingou e está, na prática, como letra morta, e a gente está oficializando a morte dele, vai deixar de existir. A questão dos recursos. A gente está ampliando a possibilidade de uso de recursos para todo mundo, tanto empresa quanto empresa petrolífera, empresa fornecedora e, inclusive, para a instituição de pesquisa. Então, a gente destaca aqui a questão do protótipo de tecnologia desenvolvida, unidade piloto, porque hoje você tem uma série de restrições, a tecnologia tem que ser toda desenvolvida aqui, então, na prática, tem coisas sempre que foi desenvolvida, pelo menos no início, alguma coisa fora, e você não, a instituição credenciada não pode receber recursos para desenvolver o piloto. Então, a gente está mudando isso. Então, mesmo que tenha sido alguma parte da concepção parcialmente no exterior, desde que tenha uma parte principal, a substancial, sendo desenvolvida no Brasil, na instituição credenciada, a construção do piloto pode ser feita com recurso da cláusula. A gente também está incluindo a possibilidade das instituições credenciadas desenvolverem projetos de engenharia não rotineira, investimento de fundo privado para todo mundo, e também nessa questão da despesa, vale a pena destacar outros pontos. Primeiro, despesa de importação, que havia uma limitação de 20%, se não me engano, e que não tem agora qualquer despesa de importação, taxa, frete, seguro, né? Qualquer despesa de importação, na totalidade, ela é coberta. Da mesma maneira que os custos com testes, inspeção, ensaio, que tinham um limite, agora o custo total pode ser coberto pela cláusula. Está se liberando para a instituição credenciada custo de manutenção corretiva e preventiva para as instalações e equipamentos relacionados ao projeto, que não era permitido, agora está sendo permitido. A questão dos benefícios, teve aquela questão da limitação de 80%, isso acabou. Na realidade, agora a regra é você pode deduzir integralmente os encargos legais obrigatórios e os benefícios de plano de saúde, vale alimentação e vale transporte. Benefício é isso, o que for desse valor você deduz integralmente. Não tem percentual, não tem nada disso. Havia uma polêmica muito grande, porque se tinha essa coisa, o que é benefício? Então, entrava a escola do filho, motorista, então, assim, aí a gente tinha que botar um limite, porque era sem fim. Aí a gente, conversando com todo mundo, falou, o que é o benefício mesmo para valer, que você precisa ser dado? Saúde, alimentação e transporte. Não importa o valor, está coberto. E o encargo legal? O encargo legal é a lei, tem que ser, não tem o que discutir. Então, acabou a polêmica nesse sentido. E a outra questão de despesa que está sendo dada diz respeito a projetos de infraestrutura, que hoje você tem um limite no no regulamento, de 200 mil, do equipamento até 200 mil, ele pode fazer parte do projeto PID. Passou disso, ele tem que ir para um projeto específico de infraestrutura. A gente está aumentando esse valor de 200 para 500 mil e está tirando do regulamento e está remetendo ao manual. A gente diz no regulamento que esse valor vai ser estabelecido no manual, porque o manual você muda com mais facilidade, não é uma mudança, regulamento que você tem que submeter à procuradoria, passar para a audiência pública, consulta pública, toda aquela burocracia toda. E a gente entende que esse valor, assim, a gente tem fatores econômicos, inflação, etc., você pode ter necessidade de mudar esse valor ou até mesmo ajustes necessários. E no manual é uma coisa bem mais simples. Mas ele está mudando, aumentando de 200 para 500 mil no manual, que dá uma flexibilidade na mudança. E a outra coisa em relação à exigência de projeto executivo para obra de infraestrutura, que hoje, pelo que está no regulamento, você exige o projeto para qualquer coisa. Qualquer obra tem que ter o projeto executivo. Então, muitas vezes, são obras muito pequenas, etc. Então, a gente está flexibilizando essa exigência e as regras do que não vão precisar mais se demandar projeto executivo vão estar no manual, porque também dessa flexibilidade você excluir com mais facilidade em função das necessidades, das demandas que surgirem de vocês mesmos, das empresas, das instituições credenciadas. Outra coisa importante, a gente está criando a possibilidade de investimento de P&D através de fundos
fundos que podem ser para instituições credenciadas, tipo modelo Embrapi, se você fazer em conjunto empresa com instituição credenciada, a Embrapi estrutura um fundo, as empresas petrolíferas aportam recurso voluntariamente, se quiserem, nesse fundo, desde que o fundo siga as regras do regulamento do ANP. Fundos para startups, fundos, enfim, abriu essa possibilidade. A gente está abrindo de uma maneira bem genérica, bem flexível, porque a gente não entende que tem que amarrar o tipo de fundo como é que é. Então, a gente está abrindo a possibilidade, a gente entende que cada tipo de fundo vai ter regras de governança, de controle, de fiscalização específicas em função do tipo de público que se destina. Fundos só para instituição de pesquisa, fundo para empresa, junto com instituição de pesquisa, fundo para startup. Já tem até um primeiro exemplo aí, vocês são de universidade, devem estar sabendo, a gente está relançando agora o PRH, que estava morto, por falta de recursos, porque dependia de recursos do Tesouro, da CAPES. Então, agora o PRH vai ser um projeto de P&D, que tem a possibilidade de recurso. E como é um fundo. Na realidade, a gente estruturou um fundo com a FINEP, que vai gerenciar a coisa, e as empresas petrolíferas vão aderir a esse fundo, cujo objetivo é a formação de recursos humanos, do PRH. Então, aí tem regras específicas adequadas a esse tipo de produto. Então, por isso, cada fundo, a regra, o regramento dele vai estar no contrato entre a ANP e a instituição gestora do fundo. Bom, isso aqui é uma coisa que não afeta muito vocês, mas, de qualquer maneira, está na linha da simplificação, que você está ampliando e simplificando as despesas para a empresa, né, com empresa fornecedora, com maior ênfase nas de pequeno e médio porte, e a mesma coisa para as petrolíferas. A gente, como regra geral dessa mudança, a gente está tentando equalizar o tipo de despesa possível, porque hoje o regulamento é muito controlador, diz muita coisa não pode, só pode isso, só pode aquilo outro. Para vocês, para a universidade, é um pouco menos restritivo, agora para as empresas é um inferno, não pode quase nada. Então, a gente teve uma diretriz de uniformizar, flexibilizar, aumentar o tipo de despesa possível e tentar uniformizar o que pode para um, pode para outro. Agora, no limite de que a gente está tratando de bichos diferentes, né? A universidade não é exatamente uma petrolífera, não é exatamente uma empresa fornecedora e não é de pequeno porte. Então, como regra geral, as despesas estão bem equalizadas. Agora, tem casos específicos que só se aplicam à universidade, só à empresa de grande porte, só de pequeno porte, mas virou uma exceção. De maneira geral, as despesas admissíveis estão bem uniformizadas. E o outro ponto polêmico, que muitas vezes o fórum aqui, a parte da universidade, às vezes não gosta muito dessa mudança, mas isso é uma mudança grande, e o regulamento atual dispunha sobre regras de propriedade intelectual, faz assim, faz assado. Mas isso virou, a gente começou a apanhar de tudo quanto é jeito, inclusive do próprio governo, porque não faz sentido, depois que o Estado brasileiro regulamentou a lei de inovação, você tem havia lei lá de trás, mas não estava regulamentado, isso foi regulamentado no passado, então hoje você tem um marco legal hierarquicamente superior a um regulamento de uma agência reguladora, então não tem o menor sentido a agência ficar palpitando, dizendo o que é o que não é, você tem uma lei superior a gente que diz como isso funciona. Então, no que diz respeito à propriedade intelectual, o novo regulamento simplesmente remete à legislação existente. Simples assim, não me diz respeito. O país implementou, achou por bem ter uma legislação que trata dessa questão. Então, não cabe à agência ficar palpitando numa coisa que está hierarquicamente superior à sua atribuição. Então, passamos a bola para a regulamentação vigente. Como consideração final, só para encerrar, eu acho assim, importante ressaltar que toda essa mudança está na linha de que a gente acha que a gente tem que fomentar essa integração em termos de regras, e trazer as empresas para trabalharem junto com a instituição credenciada. A gente entende que, dentro desse ecossistema que a gente vive, cada ator tem uma importância, tem sua expertise, e que a parte de regulamentação tem que não impedir e, na medida do possível, ajudar a que haja um trabalho conjunto de empresa e instituição credenciada, cada uma tem sua atribuição, tem seu papel no processo, e a regulamentação vai no sentido de inserir as empresas e tentar fomentar essa integração. Ao longo desse tempo todo que a gente está com
regra essa cláusula de P&D, desde que se abriu o mercado de petróleo, com a lei do petróleo, acabou o monopólio, a gente já tem assim um volume muito grande de recurso investido em P&D no país. Esse volume muito grande, os 13 bilhões, quase 14 esse ano, já passa de 14, ele possibilitou que o país estabelecesse, implementasse uma infraestrutura de primeira linha de laboratórios, capacitou o país a desenvolver pesquisas de ponta no setor. Isso é uma capacitação grande para o setor de pesquisa brasileiro. A sequência de rodadas está num ritmo normal de você sair de uma situação de monopólio para um setor de mercado mais aberto. Você está trazendo outros players para o ambiente de P&D, outras empresas petrolíferas com outras estratégias, outras visões, outras demandas. Isso é bom para quem desenvolve pesquisa. A gente está trabalhando para a entrada também de outros players, no sentido de empresas fornecedoras que têm uma outra visão, uma visão mais da aplicabilidade das tecnologias, nas demandas de tecnologia para serem aplicadas, que tipo de tecnologia precisa ser desenvolvida. A gente está atraindo esses players também, um processo e esses outros players também para o ambiente de P&D. Estamos no meio dessa revisão de regulamento para melhorar o ambiente de negócio, o ambiente regulatório, o ambiente de P&D. E o foco é que os recursos sejam aplicados em projetos que efetivamente tragam um resultado. Quer dizer, isso não é como eu falei lá no início, esse não é um recurso da CAPES, da CNPq, FINEP, de pesquisa pura e simples. É um recurso setorial que foi criado com o objetivo de melhorar as condições de operação da indústria, de melhorar a economia, de melhorar a produção econômica, de viabilizar a produção. Então, é um recurso que demanda desenvolvimento tecnológico, mas assim não é para gerar paper, não é para gerar produção científica pura e simples, agora é para gerar produção científica que venha a ser aplicada na indústria e que gere resultados, gere produção de petróleo, de gás, gere, enfim, viabilize o melhor funcionamento do setor de óleo e gás no país. Bom, gente, é isso. Eu me coloco à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Estou aqui à sua disposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, em nome da ANP. E é isso, gente.